Já botei já, Beleza. obrigado. Nada, né? E então hoje a gente vai continuar, né? Nós vamos falar da rede de Petri, deixa eu até eu compartilhei, mas eu não postei aqui também, né? Então agora vocês já estão vendo a minha tela, né? Como eu mencionei no finalzinho da aula de ontem, né? A gente tem algumas formas, né, de fazer essa anotação, né? DFG, esse Transition System, né? Workflows Nets, o Process Trees, eu acho que algum de vocês até apresentou algo parecido, né? Ontem também. Porém, né, o que mais a gente vê nas ferramentas comerciais, né, ou vai ser o DFG, que vocês já mostraram, né, a gente vai falar um pouquinho, né, ou a própria rede de Petri em si, né, então é bom a gente conhecer esses dois, saber como funciona, que é bem provável que as ferramentas vão acabar gerando eles, né, então vocês precisam saber como vocês fazem a análise, né, o que significa aquilo, né? Então a aula de hoje tem esse propósito, né, além da gente falar um pouquinho das medidas, né? Até teve um grupo em específico que chegou a citar, né? O fitness, né, ficou tanto, a precisão ficou tanto, né? Mas o que isso representa no modelo, né? Isso é bom ou é ruim, né? Como que eu calculo isso, né? Claro que, né? A gente sabe que os logs são grandes, né, e vai escalando, né, então as ferramentas já vão calcular esse valor, né, mas se você tiver lá na ponta, né, será que é interessante aquele modelo que está sendo gerado a partir da perspectiva da métrica, né, então a gente precisa, né, pelo menos ter o conhecimento básico do que seria, o que representa, né, cada medida dessas, né. Então nós vamos começar pela rede de Petri, né, depois a gente vai para a parte do DFG em si. Então ontem na apresentação do colega de vocês viram, né, que ele apontou a rede de Petri em si. Vocês vão encontrar alguns tipos de rede de Petri, né? Aqui tem um exemplo ilustrativo, né? Então aqui é um exemplo, já vou falar mais com detalhes, né? Mas só para vocês verem. Aqui eu tenho outro exemplo, né? Então reparem que já muda um pouquinho, né? Aqui vocês podem ver que eu tenho as minhas atividades em si, né? Elas acabam estando em retângulos, né? Ou até mesmo nos círculos, aqui já está nas barrinhas, né? Então a gente acaba vendo uma variação ali quando a gente está usando as ferramentas, ou a gente vai estudar realmente a literatura de rede de Petri. Aqui novamente, ó, mais um modelo, né? Vocês podem ver as barrinhas aqui mais escuras representando as atividades em si, essa aqui representando um ponto de entrada, um ponto de saída, né? Então, olhando assim, parece um pouquinho confuso e lá no final, né, já vou dar um apanhado geral, né, mas já fica claro por que as ferramentas acabam gerando mais FGs, né. Então, lá para o analista, né, para quem vai utilizar aquela informação, né, entender o modelo é muito mais simples, mas, né, pode ter alguns problemas que o próprio DFG acaba gerando, né. Então, a gente tem que, né, usar a balança ali para ver o que está valendo a pena. Uma visão geral, então, o que a gente viu até agora é essa parte da anotação do BPMN. Eu até prometi para vocês a gente conversar sobre o BPMN, né? Sobre a anotação específica, né? Vamos ver se der tempo, né? Ou eu gravo e depois o professor Marcelo disponibiliza para vocês se a gente não tiver tempo hábil em aula, né, para fazer isso. Mas é importante vocês conhecerem a anotação, né? Tanto é que tem alguns pacotes, e até foi visto ontem também, né? Um pacote que gerava o modelo de processos a partir de um BPMN. Por mais que, né, aquele modelo que o grupo mostrou, ele é um modelo simplificado, né, ele só vai ter os gateway lá, vai ter um end, vai ter um shore, vai ter um or, ele não tem todo o formalismo que o BPMN acaba possibilitando, né, isso às vezes acaba até deixando um pouquinho complexo, né, a modelagem do processo em si, porém dá para utilizar o BPMN também, né. Então, aqui tem o BPMN, né, onde começa, onde finaliza, né, as etapas. Aqui eu já tenho uma rede de Petri, né? Então essa rede de Petri, se eu não me engano, é gerado pela Promore mesmo, né? Então se entrar na ferramenta Promore eu vou ter algo parecido. Na Prom também, né? Também vai gerar algo assim quando é uma rede de Petri. E eu também posso ter uma rede de Petri assim, né? Aonde essa minha atividade, né? Ela acaba sendo substituído por esse traço, mas ainda assim é a minha atividade. Né? Eu já vou falar em detalhes, né, o que significa cada pontinho desse, né? Vocês estão vendo um pontinho inicial aqui, né? Então, indo para a próxima imagem. Olhando essa rede de Petri, assim, dando um resumão sobre ela, né? O que eu tenho, né? Eu tenho o lugar de entrada, pensando só nessa atividade aqui.
né? Só nesse pedacinho do nosso, deixa eu anotar aqui, ó, só nesse pedacinho do nosso processo, né, do nosso modelo. Eu tenho o lugar de entrada, né, esse é o nome que a gente vai dar para ele. Eu tenho o lugar de saída. Eu tenho a transição, né, que aqui vai estar qual é a atividade, né, pensando no modelo de processo em si. Aqui a gente está chamando de atividade A. Veja que nessa minha rede de Petri em si, né, eu tenho 3 transições, A, B e C, né, e tem alguns lugares de entrada e alguns lugares de saída. Eu tenho o arco de entrada, eu também vou ter um arco de saída, e por fim, que é importante também, né, eu tenho o token, né? O token em si é essa bolinha, né? Vocês podem ver agora no meu cursor ali, né? Então eu tenho um token aqui, isso daí vai representar as instâncias que estão entrando no meu modelo, né? Então, imagina que está iniciando uma nova instância lá de um cliente específico, né? Como vocês viram ontem, né? Então, ele vai começar aqui, né? O processo dele. A partir do momento que tiver esse token aqui, né, vai ser liberado essa atividade e consumir o token, né? A partir do momento que essa atividade consome o token, né, o token sai daqui e vai para frente. Né? E assim, esse token vai se movimentando, né, dentro da minha rede de Petri. E conforme eu tenho outras instâncias, né, outros tokens vão sendo utilizados. Né? Então, a gente consegue até fazer pelo PM4Py, dá para a gente realmente criar uma rede de Petri lá. Eu acho que não está pronto, mas dá, né, dá para a gente fazer via código. E a gente consegue simular, né, acontecendo todo esse processo. Né, passando, né, lugar de entrada, lugar de saída, lugar de entrada, lugar de saída, a gente vê bem certinho como que a nossa instância se comportou, né, dentro da rede de Petri em si. Essa característica a gente até consegue ver no DFG também. O disco usa isso. Eu até vou mostrar para vocês. Eu acho que eu deixei aberto ele. Cadê o disco aqui? Tá aqui o disco. Deixa eu subir ele aqui. Não vou subir tanto. Depois a gente já vai falar sobre esses zoom in, zoom out que eu estou dando. Mas reparem que eu tenho aquele processo, aquele log básico, né, que tem lá no PM4Py, que é só um toy para vocês poderem testar nas ferramentas, e o disco ele permite uma animação. E essa animação aqui, você pode fazer conforme o timestamp que tem dentro dos casos, né? Então ele vai rodar como se fosse esse token ali, o que está acontecendo, né? Então vou mandar rodar, ó, ele vai gerar essa animação, deixa eu ver se ele já começou. Ó, podem ver que tá indo como se fosse um token passando, ó. E tudo vai acontecendo dentro do meu modelo. Aqui, claro que é um DFG, né? Mas essa é uma forma de eu conseguir verificar, até, né, de analisar, ver alguma coisa de conformidade, eu consigo ver a partir disso. Aqui vai demorar um pouquinho, né, relacionado ao tempo, né, dessas minhas instâncias, né, mas, né, vocês conseguem ter uma noção. Ele permite também alguns filtros diferentes que você pode utilizar e tudo mais, né, então é bem interessante ali para a gente poder. Deixa eu ver se isso aqui vai gerar. Tá indo, tá indo. Ah, esse aqui não quis gerar. Ficou muito grande, ele não liberou pela versão. Mas boa parte das ferramentas, né, que são pagas, que vocês conseguem fazer esse acesso via e-mail acadêmico, né, vão fazer isso aqui. Mas por que eu mostrei para vocês? Porque é só para dar essa noção, né, do que seria esse token. Mas esse token, tanto na teoria quanto na prática, né, a gente utiliza no conceito da rede de Petri. Né? Então, ele ajuda a controlar e liberar as próximas atividades a partir da movimentação, né, desse token dentro da rede de Petri. Lá, que eu mostrei para vocês no DFG agora, ele meio que ele está simulando um token, mas ele só passa de uma atividade para outra, né? Só para você ter um controle visual, né, de como realmente tudo aquilo aconteceu. Então, a rede de Petri em si, ela é uma técnica usada para especificar processos de negócio, né, de maneira formal e abstrata. Vocês, estudando um pouquinho mais a fundo,
vocês vão ver que o formalismo, né, até matemático por trás da rede de Petri, né, é N vezes maior, né, do que um DFG, né, o DFG não tem segredo para você montar ele, né, ele só tem que obedecer uma sequência, né, então ele vai mandar de atividade A para a atividade B, né, você só tem que montar essa regra, né, a rede de Petri já é diferente, ele já considera, né, esses nossos gateways ali, eu vou mostrar algumas figuras que representam isso. Então, por formal, né, entende-se que a semântica de uma instância resultante de um modelo de processo especificado em uma rede de Petri é bem definida e não ambígua. Né, então, você vai conseguir ver exatamente o que aconteceu. Como eu falei para vocês, ele vai obedecer essa questão dos gateways. Né, e a gente sabe que em um processo vai ter aqueles tipos de decisão, né? Um AND, um OR, um SHOR, como a gente já viu lá na nossa primeira aula. E entende-se por abstrato que as redes de Petri eles consideram o ambiente de execução de um processo de negócio, né, de forma que nem todos os aspectos, além das perspectivas desse processo e funcional, não são cobertos em si. Então, ela pode ser utilizada, né, ela funciona muito bem para isso, porém, né, pode ser um pouquinho mais complexo ali para o analista lá na saída. Então, ela é uma generalização da teoria de autômatos, eu não sei se vocês, né, chegaram a ver ou não essa parte de autômatos em si, mas ela vem de lá. Ela possui uma representação gráfica e uma formalização matemática. Para quem é mais da área de matemática em si, eu poderia mapear esse processo matematicamente, utilizando só a parte formal da rede de Petri, né, sem gerar essa parte gráfica, eu consigo fazer isso. Claro que para o nosso caso não seria tão interessante, né, porque eu já quero fazer essa descoberta do modelo, né, e eu quero isso, né, visual, eu quero essa representação gráfica em si, mas esse formalismo matemático ele me garante que realmente está funcionando daquele jeito a minha rede. Modelam sistemas dinâmicos, né, com uma estrutura estática. A estrutura estática é a rede de Petri em si, né, então eu tenho a rede ali, e o comportamento dinâmico é capturado pelo token play. O token é aquela bolinha que eu falei para vocês. Né, então, ele vai passando pela rede de Petri, né, e vai liberando atividades que eu tenho na minha instância. Então, a minha atividade só pode ser realizada se determinada situação for atendida. Né? Imagina lá que eu tenho um end. Eu já vou mostrar para vocês isso na prática. Né? Então, eu tenho um end que me levam lá para duas atividades. Então, a minha instância não pode seguir para frente se eu não terminar essas duas atividades. E na minha rede de Petri, o meu token garante isso para mim. Né? Quando eu for mostrar a figura, vai ficar bem claro isso. Né? Então, há diferentes classes de rede de Petri, né, e essas classes exigem restrições diferentes. Né? Então, como eu disse para vocês, existe, né, todo um estudo por trás de rede de Petri, daria para fazer uma disciplina só falando sobre essas classes, né, e a parte da formalização matemática dela. Então, eu acho que vale a pena vocês, né, quando tiverem um tempinho, ou para quem já conhece, né, dar uma olhada mais a fundo de redes de Petri. Então, quais são os elementos de uma rede de Petri? Né? Então, ela consiste de lugares. Né? Então, os lugares nossos são os nossos círculos que eu tenho dentro da minha rede. Ela tem as transições, né, que são as próprias atividades, no nosso caso, né, como a gente está modelando um processo. Então, eu tenho uma atividade aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né, a gente está chamando de T1, T2, T3, T4. Então, elas podem ser representadas tanto por esse círculo aqui, como vocês viram, ela pode ser apenas aquela barra. Né? Então, ela vai ter uma barrinha aqui preta, que vai ser o nosso T1. Né? Então, a gente pode ver de uma forma ou da outra, mas nas ferramentas, a gente costuma ver o retângulo. Né? A gente não costuma ver muito essa barra aqui, não. E tem os arcos direcionados, né, contendo lugares e transições, né, conectados. Né? Então, eu tenho esse aqui e tenho esse aqui, que são os nossos arcos. Né? Tanto o arco de entrada quanto o arco de saída. As transições, elas possuem lugares de entrada, como vocês viram, né, que são as origens dos arcos, e vai ter também o fim do arco. Né, então, toda transição vai ter isso. Vejam que eu não vou terminar por si só. Né, não vou ter aqui o T5 sem ter o final. Né, em algum momento vai finalizar o meu modelo e eu preciso ter isso. Os tokens, eles residem nos lugares. Né, os tokens, pensem comigo que é como eu estou navegando, né, dentro da minha rede de Petri, e podem mudar de posição de arco, né, com regras de disparo das transições em si.
aqui, né, deixa eu ver se vai ficar bom esse exemplo. A gente pode seguir aqui, depois vai ter outros, mas imaginem que eu cheguei aqui, eu tenho um token, né? A partir do momento que eu tenho um token, está liberado, né? Esse T1 consumir ele, né? Essa atividade ser realizada. Então, essa atividade foi realizada, o que acontece, né? Ele vai lá para o nosso lugar de saída, né? Para o nosso círculo de saída. Então, esse token sai daqui e vem para cá. Beleza. Opa, então eu já não tenho mais esse token aqui. A partir do momento que eu tenho esse token aqui, o que eu posso fazer? Esse T2, ele pode consumir, né, esse P2 aqui, esse token. Então, como ele pode consumir, mas veja que eu tenho aqui uma bifurcação. Então, o que vai acontecer? Vai um token para cá e vai um token para cá também, né? E esse token aqui, ó, ele também já deixa de existir, porque ele está mapeando aquela minha instância. Agora, o que vai acontecer? Né? Essa atividade, né, tanto a T3 quanto a T4, elas têm esse token. Então, elas estão liberadas para serem consumidas, né, para serem realizadas. Então, o T3 foi realizado, beleza. Então, o token dele não existe mais aqui e já está aqui. Porém, o T4, né, essa atividade, por algum motivo, ainda não foi. Imagina que eu tenho lá algum gargalo nessa atividade e esse token está parado. Como esse token está parado aqui, então, em tese, ele não pode dar andamento, né, no meu processo. Por quê? Porque eu tenho que esperar esse token chegar, para daí sim eu conseguir, né, falar lá para o T5, olha, eu já consigo atender a condição, né, ele já fez tudo que tinha que ser feito, agora eu posso continuar. Então, daí esse T5 vai, né, consumir o token em si e o processo vai continuar. E toda nova instância que for entrar, ele vai seguir esse padrão. Né? Então, ele consegue representar muito bem tudo o que está acontecendo no nosso processo. Então, a distribuição atual dos tokens, né, nos lugares determina o estado da rede de Petri, né, e o estado do sistema modelado por ela em si. Né? Então, seria basicamente isso que eu acabei de mostrar para vocês, né, essa animação acontecendo. Continuando, né? Então, uma transição deve disparar se ela está habilitada. É aquilo que eu falei para vocês. Como que ela está habilitada? Nesse caso aqui. Né? Como o token está aqui, eu sei que essa transição está habilitada. Então, ela pode disparar. Essa atividade pode acontecer. Nesse caso aqui, ó, o meu T3, né, a transição em si, ela não está habilitada. Por quê? Porque eu não tenho token nenhum aqui para ela consumir, para ela continuar o processo em si. Então, ela está habilitada se existe um token em todos os seus lugares de entrada, né? E se a transição dispara, né, um token é removido de cada lugar de entrada e um token é adicionado a cada lugar de saída. Novamente, aquele mesmo fluxo que eu mostrei, né, no slide anterior. Então, basicamente é assim que funciona uma rede de Petri. O movimento dos tokens na rede de Petri, né, de acordo com as regras de disparo, é chamado de token play. Então, é uma técnica, né, que a gente pode utilizar para conformidade. Então, em ferramentas, por exemplo, o Prom, o PM4Py, a gente consegue utilizar, né, vocês vão ter lá pacotes referente a isso. Eles não estão animados, né, não tem uma animação em si acontecendo, porém, ele traz alguns dados que você consegue analisar a partir do token play, ver se ele seguiu, não seguiu, né, mais essa questão de conformidade mesmo. E no token play existe, né, a remoção de tokens, como vocês viram, né, a adição de tokens, né, conforme ele vai passando, e os tokens, eles não fluem de lugares de entrada para lugares de saída. Isso aqui é um ponto importante. Então, sempre há uma falsa impressão que temos um fluxo de tokens, mas não temos, né, porque aquela transição, ela absorve o token, né? Ela consome o token e depois um outro token é gerado. E outra coisa, né? Esse token ali, ele está representando toda uma instância. Né? Então, ele está indo atividade por atividade conforme vai acontecendo dentro do processo que foi mapeado em si a partir do log de eventos. Né? Porque tem outro ponto. Professor, mas da onde que está surgindo essa nossa rede de Petri, né? Da onde que vem ela? Ela vem lá dos algoritmos de descoberta. Eu mostrei para vocês 4, né, que eu até compartilhei alguns artigos, compartilhei alguns vídeos do professor Ricardo Massa. Então, alguns algoritmos daqueles vão gerar redes de Petri, né, e daí tem, né, as questões específicas do algoritmo em si,
né, que é bom vocês entenderem. Por que eu tenho vários algoritmos de descoberta? Porque cada um trabalha de um jeito, né? Alguns vão beneficiar, sei lá, consegue trabalhar bem com loop, e o outro não consegue trabalhar bem com loop, né? Então eles vão evoluindo ali conforme vai passando, né, o tempo. Ainda, pessoal, se vocês precisarem falar, só perguntar, eu não estou vendo a tela de vocês. É o seguinte, eu estou vendo aqui que a questão do token aqui para fitness e prestígio. Então, é a partir desses tokens que ele faz o cálculo para tirar essas duas métricas. Isso mesmo. Tanto é que lá no Prom, eu posso até. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver se está aqui na mão. Olha, eu tô com o Prom aqui. Eu falei do Prom, né? E tô usando o Prom. Mas no Prom, quando o Proem ali, você vai utilizar para fazer o cálculo de precisão, né, fitness e tudo mais, ele pede que você tenha uma rede de Petri. Ele pede uma PetriNet. Sem ela, você não consegue fazer o cálculo. Então, né, dá até para vocês fazerem o teste, né? Se vocês pegarem aqui, deixa eu ver se vai estar fácil para achar. Tá aqui, ó. Eu já tinha deixado na tela. Vejam que eu quero ver a métrica. Métrica de precisão e generalização, né, do modelo. Vejam o que eu preciso. Eu preciso passar o meu X, né, eu preciso passar uma rede de Petri, né, e ele pede também para mim passar uma line for loop lá, que ele faz um reparo e cuida do modelo em si. Para daí sim ele conseguir, né, fazer o cálculo, né, das minhas medidas. Então eu utilizo a rede de Petri para fazer, né? O token play, ela é necessário, digamos assim, né, para calcular algumas coisas, né? E até o porquê, pessoal. Porque quando eu tenho o DFG, eu não consigo calcular isso. Porque eu não tenho o controle dos gateways, eu não tenho o controle dos end, do shore, do OR, né? E a rede de Petri eu tenho. Então, para mim calcular a precisão, ou fitness, ou qualquer. Até a simplicidade eu consigo calcular. Eu vou mostrar para vocês depois, mas a simplicidade, né, para quem é da área da computação, é muito a questão lá da complexidade de grafo, né? Então, quanto mais arestas e mais vértices tiver, né, um grafo, mais complexo ele se torna. E aqui também, né, se eu tiver um DFG ou uma rede de Petri, né, com muitas arestas, né, e muitos vértices, né, representando essas atividades, mais difícil vai ser, né? Então a ideia é a mesma, mas as medidas, né, de precisão e fitness eu preciso da rede de Petri. Então é uma boa observação. No código aqui, professor, estou vendo que ele calculou, ele fez a rede de Petri, ele passa na função, né? Ele passa o log, né? A rede de Petri, o inicial mark e o final mark. E o final, exatamente. Ele precisa saber o ponto de início e o ponto de final. Exatamente, é bem isso. É bem isso mesmo. Então, né, por isso que a rede de Petri tem a sua importância e as ferramentas utilizam ela, né? Mas assim, como eu falei, o que vocês vão ver ou é rede de Petri ou é DFG, né? A gente tem que saber aonde que a gente vai utilizar e o que vocês querem mostrar, né? Por exemplo, vocês vão desenvolver um artigo, né, sobre mineração de processo. E você quer focar nessa questão das medidas, né? Você quer focar nas medidas. Não faz muito sentido você apresentar um DFG. Faz muito mais sentido você apresentar uma rede de Petri. Porque, né, você precisou dela para calcular em si, né, você não calcular manualmente, mas o teu software calcular, né, o valor final dessas medidas. Então é bem relevante. Então vamos lá, né? Continuando. Então, transições mudam de estado, né? E, portanto, são consideradas componentes ativos, né? Isso tipicamente representa as nossas atividades, né? Ou ainda eventos, operações, transformações e transportações. Lembrando que eu posso utilizar as redes de Petri não somente para processo de negócio, aqui tem um ponto importante, né? Um lugar é um componente passivo, né? O lugar é onde fica recebendo os tokens, né? Então, isso tipicamente representa um meio, um buffer, um estado ou alguma condição, né? Tá esperando ali para daí ser realizada aquela atividade, né? Daí ser realizada aquela transição. Os tokens, eles vão representar objetos físicos ou informações sobre alguns objetos. E, por fim, né, aonde a gente quer chegar, né, em processos de negócio, né, transações representam atividades, como vocês já viram, e os lugares que contêm tokens representam estados de instâncias de processo.
né? Então, resumindo bem tudo que a gente viu, né, conhecendo esses conceitos, é isso aí. Né? Transições representam atividades, né? E lugares, né, que contêm tokens representam estados e instâncias. Então, esse é o nosso resumo, né, pensando em rede de Petri e processo de negócio. Agora, trazendo alguns exemplos para vocês, para ficar um pouquinho mais didático, eu tenho aqui a diferença da rede de Petri, né, lá para o nosso BPMN. Então, vejam que eu tenho aqui um shore e tenho aqui um end, né? Para quem não pegou o jeito ainda da rede de Petri, né? Então, quando vocês têm, né, o xizinho vai ser o nosso shore, né? O xizinho demarcado aqui, nosso losango, e o maisinho é o nosso end, né? Tabela verdade lá. E quando eu tenho isso aqui, né, com um círculo, daí ele representa o nosso OR. Né? Então, são os nossos gateways que a gente acaba utilizando. Então, como que fica a representação desses modelos BPMN, né, dessa notação, a partir de uma rede de Petri? Né? Então, o que eu tenho aqui? Então, nesse nosso caso em específico, né? Então, vejam que, como eu tenho o shore aqui, né, eu sei que ele vai executar uma atividade ou outra atividade, lá minha rede de Petri ia ser representada assim, aonde ele vai, né, começa aqui o meu estado, né, ele pode receber, né, tá ativo, né, para a atividade A consumir, né, esse meu token, então ela vai consumir, vai vir para cá. Né? Mas a minha rede de Petri, né, ela sabe que isso aqui é um shore. Então ela já foi mapeada como shore. Então reparem que ela está tendo só um token, né? Esse token aqui já não existe, lembrem disso, né? Estou vendo uma instância, né? A entrada de uma instância aqui. Então chega o nosso token aqui e agora vai seguir lá o nosso processo, né? Como isso aqui é um short, talvez o nosso fluxo, né, seria A, C. Então o que vai acontecer? O C vai absorver ele, né, vai consumir ele e já vai ser liberado, né? Pode ser liberado aqui o token e vai ter o E lá. Não precisou ser, né, as outras, né? A B e a D não precisou acontecer, né? Por quê? Porque eu tenho um short selado. Aqui desse outro lado, reparem que eu tenho o nosso end, né? E já mudou a nossa rede de Petri. Né? Por quê? O end, eu sei que o B, o C e o D, eles vão acontecer, porém, na anotação, né? Eu não sei qual é a ordem. Eles vão acontecer em paralelo, beleza, mas eu não sei exatamente se o B acontece antes do C ou o D acontece antes do C. Eu sei que os três têm que acontecer em algum momento do tempo, digamos assim, dentro daquela instância. Né? Então, nesse caso em específico, quando o A consome esse token, ele vai gerar 3 tokens, mas veja assim, não é que tem 3 tokens em si, é nesse caso específico do gateway. Né? Então, ele gera 3 tokens, e aqui, pessoal, para dar andamento ao nosso processo, ele só vai dar se ele realmente receber 3 tokens aqui. Então, ele está esperando essas atividades consumirem esses tokens do estado inicial aqui, para esse estado final, para daí dar andamento aqui nessa nossa atividade E. Então, vejam que a anotação é importante e a rede de Petri consegue representar isso bem. E como bem disse o colega de vocês, né, a partir disso aqui, ó, eu consigo fazer o cálculo, né, das nossas métricas. Fitness, precisão. Então, até generalização eu também consigo fazer a partir de uma rede de Petri, né? Então, por isso que eu consigo fazer com rede de Petri e não consigo fazer com o DFG. Porque o DFG ia gerar um modelo aqui completamente diferente. Ele ia ligar todo mundo, mas eu não sei quem que aconteceu antes, dependendo ali do fluxo que ele está seguindo, né? Fica um pouco mais difícil de você conseguir tirar essa informação. E explicando rapidamente aqui o token play, para quem ainda não pegou, né? Então vejam que eu tenho o meu processo aqui, né? Então eu tenho o início dele que tem um token, e veja que essa minha transição, registrar a solicitação, ela tá verdinha, porque ela tá falando que ela pode ser realizada, ela pode, né, consumir o token. Então vai acontecer o token play, né, aonde ela consumiu, e a partir do momento que ela consumiu, ela gerou 2 tokens para continuar lá a nossa rede, o nosso processo em si. Quando ela consumiu, o que ela falou? Ó, essas 3 transições foram habilitadas. Vejam que elas estão verdinho. Por que elas estão verdinho? Porque aqui, no estado de entrada delas, né, tem um token. Então, elas podem ser feitas. Essas atividades podem ser realizadas.
e aquilo que eu disse no slide anterior. Não é porque o token está aqui que ela deve ser, certo? Ela pode ser, né? Porque pode ser, como eu disse para vocês, que tem um gargalo, né? Então demora um pouquinho mais para consumir esse token, mas isso daí é a modelagem do processo, né? Lá no log de eventos de vocês vai estar assim também. Então aconteceu isso, tá aqui a minha rede. Vou continuar agora, né? Vamos lá. O que aconteceu? Fiz o token play. Nesse caso aqui, ele foi para um dos dois caminhos, né? Ou executou essa aqui. E tá aqui o meu token. Né? Porém, essa aqui ainda não foi feito e eu não pude dar andamento, né? Então, lá na próxima etapa, vejam que essa aqui, o checar ticket está habilitado, o meu token está aqui, o meu outro token está aqui. Agora, fiz o token play novamente, os dois tokens estão aqui, e a partir do momento que os dois estão aqui, daí sim a atividade ou a transição decidir foi habilitada. Então, como ela foi habilitada, né, o que vai acontecer? Vai acontecer o token play de novo, ela vai consumir o token que chegou, e agora ela liberou, né, ou melhor, ela habilitou para ser consumido, né, o token pelas atividades ou pagar ou rejeitar solicitação. E por que é importante vocês entenderem essa questão dos gateways e trazer isso para a rede de Petri, né? Porque veja, nesse caso aqui, não tem como pagar e rejeitar a solicitação. Né? Ou ela vai fazer um e vai fazer outro. E como vocês viram lá, né, ele vai estar aqui, né, com o nosso shore. Né? Ou ele vai pagar ou ele vai rejeitar a solicitação. Né? Uma dessas duas transições vai absorver, né, vai consumir. Então, consumiu, né, ou pagar ou rejeitar, consumiu e finalizou a nossa rede de Petri. Né? Então, toda a nossa instância passou por essa rede de Petri aqui. Ele vai seguir só esse caminho? Não. Né? Como eu tenho várias instâncias, lembrem que essa minha rede de Petri, né, ela está representando todo aquele meu log de eventos. Então, ela foi treinada, digamos assim, né, quando ela foi utilizada para fazer a descoberta, né, para poder representar todo aquele meu log. Então, ela tem que representar isso. Professor, Oi? uma dúvida aqui. Visualmente, eu não sei se cada transição dessa aqui tá rodando em paralelismo ou com um XOR, por exemplo. Uhum. Como é que a rede de Petri vai saber, mas visualmente ele não indica aqui. Como é que a gente pode saber? Na verdade, sim. Ele vai indicar mais ou menos para você se você vai estar com um shore ou com um end pela quantidade, né, de entradas que vai ter para o token absorver. Né? Então, reparem que aqui, como eu tenho o meu shore, né, eu tenho uma só. Eu tenho uma só. Por quê? Ou ele vai esse, ou vai esse, ou vai esse. Né? Então, eu tenho uma. Quando eu tenho um end, repare que já mudou. Eu tenho que fazer essas três atividades em paralelo. Beleza, eu tenho que fazer. Então, o que ele fez? Ele gerou 3 estados aqui para mim, onde eu vou ter 3 tokens e elas vão acontecer em paralelo, mas eu não sei quando que elas vão acontecer. Porém, para dar continuidade, eu tenho 3 estados de saída e tem que sair esses tokens para mim continuar. Se eu voltar aqui nesse modelo, reparem que eu tenho a mesma coisa. Então, ele chegou aqui, a partir do momento que ele chegou, ele gerou, né, esses dois modelos. Né? Esses dois modelos aqui para vocês, vocês já podem bater assim o olho e falar, poxa, lá no exemplo que o professor passou, aqui teria um end. Né? Então aqui seria um end, por quê? Porque ele vai ter que fazer isso aqui e isso aqui. Senão ele teria só um, né? Só um e apontando, faz esse ou faz esse. Beleza, feito isso aqui, ele pode também ter o... Eu entendi a tua pergunta, às vezes pode parecer meio complexo assim, mas ele chegando aqui, ou ele vai, né, poder executar uma ou poder executar outra, porque ele não vai ter duas, uma para cada um. Talvez foi essa a tua pergunta, né? Mas a rede de Petri em si, ela vai saber, sabe? A modelagem por trás que tem, ela vai saber que ela vai ter que seguir aquele formalismo do gateway em si. Como eu plotei aqui os 4 gráficos, eu consigo assim ver um do lado do outro, Uhum. saber se vai ter paralelismo, se vai ter alternância, se é um end ou or, né? Mas só por ela aqui, se eu tivesse só vendo ela, eu tava meio pelado aqui. Olhando aqui, eu sei que vai ter paralelismo entre essas atividades, entre uma dessas aqui e uma dessas aqui, né? Ou eu vou, até pelos nomes, né? Eu tenho que fazer esse checar ticket, eu vou ter que checar.
Não tem jeito, eu vou ter que fazer. E aqui nesse caso, reparem, né, que ele não é um end, né? Aqui meio que ele já sai um short. Porque ou eu vou examinar, ou ou eu vou examinar cuidadosamente, ou eu vou examinar só olhando por cima ali. Né? É só um dos dois que eu faço. Então aqui eu tenho short. E aqui ele só vai executar, então beleza. Então ele fez essa aqui, por exemplo, né? Essa aqui que consumiu, né? E essa aqui que consumiu, que só tem esse caminho. Mas veja que essa parte aqui, né, ela aconteceu em paralelo. Né? Por que ela aconteceu em paralelo? Porque ela tinha um token aqui, um token aqui. Né? Eu sei que ela vai acontecer em paralelo. Tanto é que, para ela seguir daqui para cá, ela está esperando receber um token aqui e um token aqui. Né? Então, quando eu sei que tem essa espera de tokens, né, lá no estado, eu sei que algo está acontecendo em paralelo. Né? Algumas atividades, uma está dependendo da outra. Né? Mas talvez a questão que fica um pouquinho mais complicada de olhar na rede mesmo, quando o modelo gera, é essa, né? Porque, beleza, chegou aqui eu sei que eu tenho um end, eu tenho que executar, né? Um desse aqui e um desse aqui, beleza. Mas aqui eu não executo os dois, eu vou executar só um, né? Aqui eu sigo esse caminho, né? Ele pode ficar um pouquinho mais complexo. Mas a base é essa, sabe? Mas até é por isso que a gente não utiliza tanto, né, rede de Petri, né, pro analista em si, sabe, lá para a saída. As ferramentas acabam trabalhando mais com o DFG, né? Imagina você, por mais que ela tenha a importância dela, né, mas você vai vender o teu negócio, né, vender a tua ferramenta, e você chega com uma rede de Petri lá muito complicada, com essas bolinhas, você tem que explicar como que é o token, o que que é isso, o que que é aquilo, né? Então, daí seria uma análise um pouquinho mais avançada do próprio modelo, né? Trabalhar com a rede de Petri, mas uma análise inicial, né, a gente acaba fazendo com o DFG mesmo. Pessoalmente, gostei muito do DFG, acho que explica muito a questão do quantitativo aqui, tá na cara aqui, né, na frequência, e também achei muito fácil também aqui o BPMN, que aí ele já vai te dar explicitamente se tem paralelismo, se não, porque a gente também não consegue ver no DFG essa questão, né? Não consegue, fica limitado, exatamente. Né? Para a gente ver isso, a gente tem que ir para uma rede de Petri e tem que analisar ela para ver como ela está funcionando. Né? Porque, ó, veja esse caso aqui, esse caso é um pouquinho mais complexo. Ó. Aqui eu vou ter tanto, né, um get the end e um the shore, né? E a gente precisa ver como que vai acontecer tudo isso. Né? Então, o que tem aqui? Como tem um end, eu sei que eu vou ter que executar alguma coisa. O que? Eu tenho que executar isso aqui e tenho que executar isso aqui também. Né? Tá o meu end. Vai acontecer, isso aqui vai acontecer em paralelo. Né? Essas duas atividades, essa linha de atividades aqui vai acontecer em paralelo. Porém, veja que aqui eu tenho um outro gateway, que é um shore. Né? E esse shore fala o que para mim? Não, você não vai executar todos, né? Você executa um daí. Então eu poderia executar, né, por exemplo, o B1. Né? E aqui eu poderia executar o C2. Tem 9 possibilidades aí distintas. Isso. Assim, nesse caso aqui, olhar no BPMN do jeito que tá, fica mais prático. Né? Você bate o olho e já vê. Se você for pegar a rede de Petri, ó, essa rede de Petri tá exemplificando o que está aqui. Né? Então, o que acontece? A minha transição A consumiu o token. Beleza. Foi para cá, gerou 2 tokens aqui. Ó, eu estou indo meio pelo instinto das minhas flechinhas aqui, né? Então, quando chegou aqui nas minhas flechinhas, o que está falando para mim? Né? Ó, executa um deles. Né? Porque se eu tivesse que executar os 3, eu teria 3 bolinhas aqui para cá e 3 bolinhas aqui para cá. Né? 3 estados. Então, eu vou executar o B1. Beleza, o B1 consumiu, veio para cá. E aqui é a mesma coisa, o C2 consumiu, né, veio para cá e deu continuidade ao nosso fluxo. Né? Então, realmente, olhando a rede de Petri em si, fica um pouquinho mais difícil para você fazer essa abstração dos gateways em si. Mas, um ponto importante, por mais que visualmente pode ser um pouco difícil no começo, ela é correta. Ela vai atender esses gateways, né? Ela vai fazer. Né? Tanto é que, né, como a gente já debateu, a gente utiliza ela para calcular as medidas dentro da mineração de processo. Né? Então, dá para usar sem problema nenhum. Então, um resumo para vocês terem depois. Então, a rede de Petri, ela representa o modelo do processo de negócio, então a gente utiliza ela.
As transições representam modelos de atividades, o nível de instâncias é capturado pelos tokens, né? Quando eu falo de nível, né? Aonde que está a minha instância, onde que ela parou, onde não parou, né? Então eu consigo ver isso através dos meus tokens, uso isso para conformidade. O disparo de uma transição representa uma instância de atividade. Isso aqui é importante também, né? Lembra que dentro do meu log eu estou mapeando várias instâncias, né? O tempo de execução da instância da atividade não é representado, né? Então, transições disparam instantaneamente sem consumir tempo, né? Então, eu não tenho esse tempo em si. O que eu preciso respeitar é a questão dos tokens mesmo, né? Então, em alguns casos, né? Nesse caso aqui em específico, eu preciso ter 3 tokens aqui para daí sim o E ser ativado e poder consumir eles e dar continuidade, né? Mas vejam que eu não tenho nada relacionado a tempo explicitamente mostrando ali. E cada instância de processo é representado aqui tem um ponto importante, ó, por pelo menos um token, né, devido à existência de nós, né, de split and join, mas tokens podem estar presentes, né, então não tem, né, cada instância de processo é representada por pelo menos um token. Alguma coisa aconteceu ali, né, se eu tive uma instância, se alguém interagiu lá com o meu site de compra, em algum lugar ele clicou, né, quando ele clicou, por mais que ele não foi mais para frente, ele criou uma instância, por mais que seja uma instância incompleta, mas a instância existe, né, daí depois você que vai ver se você vai usar isso ou não vai usar isso. O número de tokens, né, que coletivamente caracteriza uma instância de processo pode variar durante o ciclo de vida da instância do processo em si, né, então isso vai mudar de um para o outro, né, não necessariamente que vai ser a mesma quantidade de tokens ali nesse ciclo de vida dele. Podemos ter várias instâncias de processo em um modelo de processo, né, cada token pertencerá a uma instância diferente em si. É aquilo que eu mencionei, então eu poderia ter aqui aqui eu tenho um token só, mas poderia estar chegando mais um token, né? Aqui poderia ter, aqui mais um token, né? Pensa que eu tenho 4 bolinhas lá. Como está representando uma instância, né? Eu tenho que ver o tempo que aconteceu, né? Então imagina lá, posso consumir, beleza? Então consumi. Então um token veio para cá, deixou de estar ali, né? Outro token veio para cá, deixou de estar ali. Outro veio para cá e deixou de estar ali. Agora eu já não tenho mais 4. Essa aqui já não existe mais. Eu tenho só 3 tokens aqui. E o processo vai andando, né? Então, essa instância, né, de processo que eu estou mapeando pelos tokens, ela continua, né, e vai mais ou menos como eu mostrei para vocês no DFG, né, aquele monte de bolinha ali percorrendo o DFG em si. Né? Então, é isso que a gente acaba tendo. Já saindo dessa parte de rede de Petri, e entrando, né, no nosso DFG, aqui já se torna muito mais simples, né, a análise. Mas da mesma forma que se torna mais simples de você analisar, e assim, pessoal, não é porque é simples é ruim, né? Como um de vocês mencionou, um colega de vocês mencionou, pelo DFG eu consigo ver a frequência, eu consigo trabalhar com o tempo, né? Então eu consigo trazer várias informações relevantes ao meu processo, né? Ao modelo de processo que eu estou analisando. E daí vale aquilo. Sempre quando você vai fazer algo, você tem que perguntar o que eu quero fazer. Eu vou usar a mineração de processos para responder o quê? Né? Dependendo do que você vai responder, você não precisa de uma rede de Petri. Né? O DFG já é o suficiente, né? Então já existe a simplicidade de trabalhar com ele. Né? Ele já vai responder, já vai atender o que você quer. Então, como vocês viram, ó, veja como muda, né? Então, aqui no nosso DFG, a gente vai ter um nó. Né? Eu estou trazendo aqui ele como nó, mas ele poderia ser um retângulo, né? Poderia ser uma outra descrição, né? Representando ali a nossa atividade. Mas, né? Pense que é um retângulo, né? Da maneira que está aqui. Então, eles representam atividades únicas, né? E individuais capturadas no log de eventos. Né? Então, ele também parte do log de eventos em si. E a seta, né? Ela vai ser direcionada, mostrando que aquela atividade está indo para uma outra atividade. Ela indica que a segunda atividade ocorreu logo em seguida a primeira, no log de eventos. Por isso que eu falei que ele é bem mais simples, mas ele acaba, né, tendo algumas limitações que eu já vou mostrar para vocês. O DFG ele não interpreta regras de negócio, né, ele é uma representação mecânica e literal da ordem cronológica dos dados. Quando eu falo que ele não interpreta regras de negócio, está até associado à questão dos gateways, né? Eu não sei, né, essas atividades em paralelos ali devido a um gateway doente. Ou eu não sei essa questão do shore. Isso eu não vou saber. Que é a minha regra, que é importante também, porque na regra tem, ó, regra de negócio, ó, precisa acontecer a atividade B, C e D para daí acontecer a outra. Ok, isso é minha regra.
né, o DFG deixa meio que de lado isso, né, ele vai abstrair muito isso. Mas, né, o ponto interessante que vocês já mostraram na aula passada, né? Então, eu posso trabalhar com essa questão de frequência ou questão de tempo. Essas imagens eu tirei de um artigo do Ausch, né? Que depois eu posso fazer lá o upload também lá no Classroom, que ele fala das limitações do DFG. Né? Ele é um artigo criticando um pouquinho do DFG em si, né? Mostrando que é legal, mas tem limitações. Então, nesse lado esquerdo da imagem, né, a gente está pensando mais na parte de frequência. Né? Então, né, reparem lá que entra 1000 instâncias. Né? Então, entrou aqui na nossa atividade A. Da atividade E, tem 500 instâncias que fazem a atividade B para daí fazer a atividade C. E da atividade A, né, eu tenho 500 instâncias que vão direto para C. Quando eu falo linhas mais grossas, quantifico os caminhos mais comuns, né, do processo, é algo que vocês vão olhar na ferramenta, o que acontece? Se eu tenho uma atividade que não acontece muito, né, imagina lá que eu poderia ter, aqui vai ficar meio fora, né, que ele está usando A, B e C, mas eu poderia ter um D aqui perdido, né, em algum momento aqui, uma atividade D. E ele tem poucas instâncias passando por ele, ele vai ter esse traço, né, mais fino. Né? E isso não é de propósito, isso é para ficar bem visual mesmo. Né? Então, conforme mais grosso for o traço, né, eu sei que maior é a frequência de uma atividade para outra. E da mesma forma, eu consigo fazer isso com o tempo. Só fazendo um adendo, pessoal. Eu consigo fazer isso aqui com o tempo quando eu tenho tempo. Então, se eu não tiver o timestamp, não vai adiantar. Ah, professor, mas o log de eventos está ordenado. Beleza, né? A gente viu isso na aula de log de eventos, que né, os requisitos mínimos para mim conseguir aplicar a descoberta é o quê? Ter atividades e ter casos. Isso em X, né? Ter atividades e ter casos. Porém, isso limita algumas técnicas que eu posso utilizar. Então, frequência, beleza, eu consigo fazer, né, só com o log ordenado sem timestamp. Mas a parte do tempo, para medir o tempo médio de alguma coisa e apresentar isso, eu já não consigo. Né? Eu já teria esse problema em si. E aqui, pessoal, eu tenho um exemplo desse, e vejam que a gente pode encontrar, claro que a gente precisa conhecer o processo, né? Mas eu posso encontrar alguns gargalos, né? Então, vejam que para mim, ir do A pro B, né, ele pode ter uma média ali de tempo, ele demora 24 horas, e do B para o C é 24 horas também. Então, para seguir esse fluxo aqui. Esse fluxo, devido à frequência, representa lá 500 instâncias. E essas instâncias que vão do A para o C, demora 10 dias. Tanto é que aqui, ó, os modelos, né, o DFG ele também, né, deixa claro ali, aqui ele está deixando uma seta em vermelho para chamar atenção. Né? Em alguns casos, ele acaba pintando a própria atividade de uma cor mais avermelhada, né, para dizer que ali tem um gargalo. Né? Então, quando eu passo do A para o C, o tempo é muito alto, né, comparado a 2 dias do A, B e C. Né? Então, aqui eu faço mais uma atividade e é mais rápido isso. Né? Daí tem um questionamento, né, o porquê disso. Primeira pergunta, né? Eu posso passar do A para o C? Posso? Pode, beleza. Se eu passo do A para o C, por que demora tanto? Então, são coisas que a gente vai levantar, né, e vai buscar a resposta. Né? Então, a resposta às vezes não vai estar no modelo. Né? As respostas vai estar lá com o especialista do negócio. Né? Então, a gente vai ter que entender a fundo, né? Ou a informação que você passa, a pessoa vai pegar e vai entender a fundo o que está acontecendo. O DFG, da mesma forma que a rede de Petri pode gerar, né, é os famosos modelos espaguete. Né? Vocês mostraram alguns na aula ontem, né? Então, é até meio que comum, pessoal, dependendo onde você vai trabalhar, você não tem processos estruturados, né? Aquele processo espaguete, né? Então, boa parte dos modelos ele vai gerar esse espaguete. Até um colega de vocês apresentou, eu acho que era do plano de saúde, ou era do hospital, alguma coisa assim, que até eu deixei anotado quando eu estava preparando a aula para falar novamente sobre isso, que eram 624 atividades.
né? Então, se esse log estiver disponível, a gente pode até gerar esse modelo, né, para vocês verem o caos que deve ser, né, esse DFG, né? Porque aqui, ó, pega que cada retângulo desse é uma atividade. Eu não tenho, sei lá, 40 atividades aqui, né? E já é difícil, tem muitos caminhos, né, acontecendo. Imaginem 624 atividades. É impossível, você não consegue visualizar isso. Né? Não tem, humanamente, esqueça. Porém, o que acontece? Tudo que está aqui é importante? Não. Não, depende da análise que vocês vão fazer, né? Então, se eu quero me concentrar no comportamento mais frequente, nas atividades mais frequentes, tem muita coisa que eu posso cortar. Né? Então, tem fluxos desses, instâncias desses, atividades, né? Conjuntos de atividades que acontecem ali em um cenário de, sei lá, de 100 mil entradas, 100 mil instâncias, que aconteceram 5 vezes, 10 vezes, né? Menos até. Porém, no DFG, ela gerou um modelo também. Né? Então, se eu estou interessado com o que é mais frequente, isso acaba sendo um problema para mim. Né? Ele vai deixar ainda mais complexo esse DFG. Mas, ó, só fazendo um adendo. Quando eu tenho coisas que acontecem pouco, pode ser algo raro, né, dentro desse meu universo. Principalmente quando a gente está estudando essa parte de conformidade, né? Então vale a pena vocês irem olhar lá e ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido, né? Se é um erro do sistema, um erro do log, ou é algo que não está em conformidade com o processo em si, né? Algum desvio, alguma coisa que aconteceu. Porém, para a gente diminuir um pouquinho essa complexidade, né, e não gerar esses modelos de espaguete, tem algo que a gente chama de zoom in e zoom out dentro das ferramentas, né? Então, o que acontece? Quando eu faço, né, o nosso zoom in, eu vou ter mais detalhes. Né? Então, eu vou ter, ó, não leve em consideração, pessoal, dessa imagem que eu pedi para gerar, a questão de instâncias, né? Então, não leve em consideração, levem só a imagem como um todo, ela só está aqui só para mostrar as atividades mesmo. Então, quando eu faço um zoom in, ele vai trazer mais detalhes desse meu DFG, ou seja, vai trazer mais detalhes que está lá no meu log de eventos. Indiferente se aconteceu aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai trazer. Mas, como a ideia, né, dependendo da tua pergunta lá do começo, né, ver as atividades mais frequentes, você pode fazer um zoom out, né, e você pode diminuir isso. Né? Você diminui a quantidade. Então, veja, lá eu estava indo até o R de atividades, A, B, C, D, F, G, H, tipo, mas várias delas, né, aconteciam poucas vezes em si. Então, eu quero só saber o que tem mais. Então, eu acabo diminuindo. Eu dou esse zoom out, ele vai diminuir, ele vai sair de algo espaguete, né, lá para o nosso modelo lasanha, né, que é o modelo mais estruturado, e fica mais fácil a visualização. Posso fazer alguns questionamentos com vocês. Isso é bom ou ruim? Novamente, depende do que você quer. Nesse artigo do Aust, que eu vou subir para vocês, deixa eu ver, não está aqui. Nesse artigo do Aust que eu vou subir para vocês lá, ele vai apontar que você vai ter perda de informação. Né? Não tem como não acontecer isso. Né? Porque se em algum momento você tinha uma transição acontecendo de uma atividade para outra, eu fiz o zoom out, eu perdi isso. Né, meio que eu ocultei essa informação, né, para quem está analisando o processo. Às vezes, se você chegar lá para a pessoa, né, e não explicar isso, ou você não sabe, e falar que essa aqui é a verdade do processo dela, ó, tá aqui o teu processo, eu já entendi, consegui modelar, ó, usei mineração de processo, usei tal algoritmo, ou gerei um DFG, o teu processo funciona exatamente assim, você está mentindo para ela e está mentindo para você também, né? Porque na verdade o teu processo, né, ele vai funcionar com o zoom, é o nível maior de detalhes. Porém, isso aqui pode responder muitas questões do problema que vocês estão interessados. Né? Então, vocês sempre precisam ponderar isso, né? O que vocês querem. Né? Ó, trazendo isso aqui para a prática, eu posso abrir aqui o disco. Deixa eu voltar aqui. E vejam que as ferramentas, ó, elas trazem aqui, elas deixam tudo muito, muito intuitivo. Ó. O número de atividades e o número de caminho. Não, novamente, eu estou com aquele exemplo, né, que tem 6 casos, que é o exemplo lá do PM4Py. É um toy simples lá de algumas atividades que acontecem, né? Que eu não sei se é do Van der Aust ou de algum
né, algum dos autores lá do PM4Py mesmo, né? Então vejam, ó, o nível de detalhes que eu estou colocando é baixo, 0,0% aqui. Ele está calculando nisso, pegando a frequência, né? Mas algumas coisas tá estranho, né? Porque vejam, ó, tá chegando 13 mil instâncias. 13 mil que ele está apontando aqui. Deixa eu ver se eu estou por frequência. Deixa eu pegar casos. Então, está chegando uma quantidade. Tá, enfim. Tá chegando um valor, mas o que sai não é o mesmo. Né? Em algum lugar ele está perdido, essas informações. Então, dependendo do que eu vou analisar, fica até difícil. Né? Você fala, poxa, mas como que eu vou analisar isso aqui, né? Como que eu vou fazer o sentido, né? Tem pouca informação que não agrega nada. Então, o que você vai fazendo? Eu vou aumentando o número de atividades. Ó, aumentei o número de atividades, ainda assim está compreensível. Mas, ó, ainda assim não está fazendo sentido para mim. O que eu posso fazer? Vou aumentar um pouquinho a quantidade de caminhos. Beleza. Então, vejam, ó, dependendo como eu tiro, aqui, alguns caminhos deixam de existir. Se eu aumentar, alguns caminhos começam a existir. E assim eu vou indo. Porém, se eu quero um nível muito alto, né? Aumentei, ó, só o número de atividades com poucos caminhos. Ainda assim, ele está estruturado. Mas na hora que eu aumentar todos os caminhos, daí a gente já tem o espaguete. Daí já foi. Então eu preciso encontrar o meio termo para minha análise, né? Que a minha análise faça sentido e que alguém consiga realmente pegar lá, visualizar isso aqui, não da mesma maneira lá do que um BPMN, né, seria capaz, mas que a pessoa consiga tirar algum tipo de informação relevante do DFG. E assim, ó, isso aqui, como eu disse para vocês, é pequenininho, é um log que tem 6 casos, não deve ter 100 instâncias ali, 100 eventos, né? Mas pode gerar, né, algo complexo na saída dele. Outro ponto, pessoal, importante. Dependendo da ferramenta que vocês utilizam, vocês podem ter DFGs diferentes. Né? Isso também está lá no artigo do Aust, né? Ele pegou lá, se eu não me engano, a mesma configuração para as duas ferramentas, né? As configurações disponíveis tanto para disco quanto para Celonis, e pediu para gerar. Né, com a mesma quantidade de atividades e caminhos. E no final, né, o disco gerou um DFG e a Celonis gerou outro DFG. Né? Então, dependendo da ferramenta que você trabalha, o resultado pode ser um pouquinho diferente também. Né? Então, às vezes vocês estão trabalhando no mesmo log com um colega. Daí você, eu estou usando o outro colega está usando o PM4Py. Usaram o mínimo que poderia ali, tanto de atividades quanto de caminho, porque era muito complexo o log. E lá no final vocês vão falar, poxa, você fez alguma coisa de errado, porque o meu está dando diferente do teu, né? Eu não estou com o mesmo modelo em si. Então isso é normal também. Né? Vai da implementação da ferramenta ou do algoritmo. Né? E olhando agora, né, essas 3 formas de representar, né, que é a Petri, né, a nossa rede de Petri, o nosso BPMN e o DFG, são, né, o que vocês acabam encontrando nas ferramentas. Né? Então, as 3 que eu, né, para quem quer seguir para a área de mineração de processos, eu acho que vale a pena vocês darem uma estudada, né, ver como funciona com mais detalhes, né, as Petrinet, né, dentro da mineração de processos, o BPMN, né, de forma geral, né, mas como eu disse para vocês, para quem nunca viu o BPMN ou não trabalhou nada com essa parte de gerenciamento do processo de negócio, né, na parte de modelagem, olhando aqui parece simples, né? Só tem esses 2 gateways ou só tem alguns tipos de gateway, mas não, ele é bem complexo, né? Ele tem muitos detalhezinhos ali, mas é interessante vocês conhecerem, né? Mas é uma outra disciplina só falando sobre, né, BPM e BPMN e o nosso DFG. Né? Então, a gente pode trabalhar, né, com elas dentro da mineração de processo e os algoritmos, né, vão utilizar a rede de Petri lá ou, né, a gente pode criar algoritmos que, né, apresentem o resultado, né, com DFG ou BPMN. Beleza. Então, essas são as 2 formas que eu queria mostrar para vocês, né? Não se limita só a elas, né? A gente tem outras também, mas essas são as que são mais importantes vocês terem como conhecimento, né? E até se vocês forem publicar algo na área, né? Vocês podem utilizar, né? E todo mundo vai conhecer.
Agora entrando um pouquinho nessas medidas de qualidade de modelos de processo, né? Então a gente gerou o modelo, né? A gente usou lá uma rede de Petri e gerou o modelo. Esse modelo é bom ou é ruim? Não sei. Chegar para alguém, ó, esse modelo aqui é interessante ou não é interessante? Não sei, né? Como que eu vou fazer isso, né? Então, a literatura propôs alguns modelos. A gente tem o fitness, a gente tem a precisão, a gente tem a simplicidade e tem a generalização. Eu já adianto para vocês, aqui a gente trabalha com aquele dilema do cobertor curto. O que seria o cobertor curto, né? Se eu puxar muito para simplicidade, pode diminuir a minha precisão, né? Se eu ter uma simplicidade um pouco mais complexa, né, não é tão simples assim, pode aumentar a minha generalização, né? Então, nunca eu acabo tendo um para tudo, sabe? Sempre ele acaba entrando em um nível ali. Então, a gente tem que cuidar bastante nesse quesito, né? Conseguir balancear tudo isso. Beleza, né? Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês nesses cenários, né? Então aqui eu tenho um log de eventos, né? Seguindo esse conceito, pessoal, de A, B, C, D para ficar mais simples, né? Aqui vai ter uma anotação, né? Aqui poderia ter uma rede de Petri, né? Mas ele vai ter um BPMN para ficar mais prático, né? Para vocês entenderem os nossos gateways, né? Então reparem que aqui eu tenho um end, né? E aqui eu tenho um shore. Até esses dias eu vi alguém que me mostrou, agora eu não lembro quem, eu acho que não sei se tá aqui ou não tá, que me mostrou um artigo que estava fazendo, produzindo e tinha um modelo BPMN. Um detalhe importante, pessoal, até quando vocês forem fazer modelos BPMN, não esqueçam que quando vocês abrem um gateway, ele tem que fechar esse gateway. Vocês não podem fazer um end aqui e ele seguir para atividade, sabe? Ele não pode ficar sozinho, né? Então, ó, abriu, fechou. Isso aqui faz parte da anotação, né? Mas enfim, né? Então aqui eu tenho, né, o meu log de eventos, eu tenho, né, 5 instâncias que aconteceram, e aqui eu tenho essas medidas, né? Fitness, precisão, generalização e simplicidade, né? Então, como que eu calculo cada uma e o que é cada uma dessas nesse nosso universo? Então, a primeira que a gente vai ver é a fitness, né? Então, o que é fitness, né? Então, o modelo descoberto, desculpa, ele deveria permitir o comportamento observado no log. Então, o modelo que eu tenho, a rede de Petri que eu tenho, ele tem que permitir o comportamento observado que eu tenho no log. Então, tudo que está no log, ele tem que poder passar pela minha rede de Petri. Imagina que eu vou fazer a parte de tokens lá, ele tem que conseguir passar. Se ele não passar, eu tenho um problema, né? Então, um modelo que tem um bom fitness, ele é capaz de produzir, né, o replay, né, a maioria dos traces do log. Por isso que a gente utiliza a rede de Petri, né, e essa questão do replay trace, né, para calcular o fitness. É assim que eu sei que aquela instância específica, ela passa ou não passa pela minha rede de Petri. Como que eu vou calcular isso? Ó, aqui já veio o cálculo pronto, mas é assim. Então, pega essa minha primeira instância aqui. O que eu vou fazer? Ó? O A está nela, né? O B e o C é um end, ó. Esse B e C aqui eu tenho um end, então ele vai executar. É em paralelo, né? Vai executar um e depois o outro, ou vice-versa. Depois ele vai para o D, tá ali atendendo. Depois ele vai para o E, ele vai entrar num shore, aonde ele vai executar o F, ó. Ele permite executar o F e depois ele vai para o H. Ou seja, essa instância aqui ele atendeu. O que eu vou fazer agora? Né? O que o algoritmo faz agora? Ele vai testar para todas as instâncias. Ó. Vamos vir aqui para essa última aqui. Ó. Então, ó, o A, ele está atendendo. C e B, vejam que ele atende. Novamente, para quem está perdido. Por que ele atende? Porque eu tenho um end aqui. Né? Eu vou ter que executar os dois, indiferente a ordem. Então, ele atendeu. Ele foi para o D, está atendendo também. Ele foi para o E. Né? Agora, ele vem para o G. E depois ele vai lá para o nosso H. Então, fechou. Então, vejam que essas 4 primeiras instâncias, né, que a gente tem no nosso log de eventos, consegue, né, o log representa elas. Mas a gente vai ter uma instância, nesse nosso caso aqui, é uma só, né? Mas no log poderia ter várias, né? Ele vai ter lá alguma instância que pode ser que aquele modelo de processo não represente. Então, isso aqui realmente aconteceu, né? Então, esse A, B, C, D, G, H, ele aconteceu em algum momento, está lá no nosso log, né?
Porém, esse modelo de processo, ele não vai atender. Ó, então, ele vem A, ó, o B e o C ele vai executar por causa do nosso end. Ele vem D, e vejam que ele não executa o E. Ele teria que ter algo aqui do D pro G, que daí vai pro H. Né? Mas o nosso modelo não representa isso. Né? A nossa rede de Petri não representa. Daí vocês vão falar, poxa, professor, mas se você passou o log, né? Você gerou, usou algum algoritmo para gerar. Por que ele não atende 100% do fitness? Ele não deveria atender? Ele não deveria usar todas as entradas, todas as instâncias, né, para fazer o desenho da rede de Petri? É que assim, como eu disse para vocês, é aquela questão do cobertor curto. Né? Alguma coisa o algoritmo, né, ele teve que sacrificar, ou ele trabalha melhor com algum critério muito específico, e nesse nosso caso aqui, né, o algoritmo nosso que gerou a rede de Petri acabou deixando, né, de fora esse comportamento. Até onde isso pode impactar, né, nível negócio? Se isso aqui for algo que aconteça bastante, eu estou com um problemão. Primeiro porque eu vou ter um fitness baixo. Eu já vou ver pela própria medida. E outro porque é algo que realmente no meu processo é algo comum de acontecer, porém eu não estou vendo no modelo. Então, por isso que vocês têm que estar atentos a esses resultados de fitness. Será que o modelo consegue representar o log? Esse é um questionamento que a gente sempre tem que estar atento. Ô, Hélio, Oi? só te fazer uma perguntinha. Eu também não. Tudo bem que tem esse nome de fitness, mas se a gente fosse ver igual com o mesmo nome, igual de machine learning e tudo mais, poderia chamar que seria a mesma coisa que a acurácia, né? Porque você, de tantas, você acertou, quer dizer, você foi capaz. É porque fitness é daquela ideia de ajuste, né? Ela se ajustou, né? Na verdade, assim, a gente tem alguns nomes diferentes, e isso é um ponto que quem vem de mineração de dados acaba sempre questionando, porque na literatura a gente vê fitness, a gente vê recall, a gente vê que é a revocação, né? A gente vê completude. Então a gente encontra na literatura, né, 3 ou 4 nomes, né, referente a essa questão de fitness. Então eu entendo assim. Agora eu fui vendo a ideia mesmo do fitness. Quer dizer o quê? Aquele modelo de processo gerado, ele se ajusta a quantos traces. Isso, né? isso. Então, nesse caso, ele se ajustou a 80% naquele exemplo ali. Exatamente. Não, olhando por esse nome de aptidão, né, que é o do fitness. Eu vi na literatura aqui um termo chamado adequação para ele. Adequação também. Tem vários nomes. Dependendo o autor ou dependendo da tradução, né, a gente pode encontrar, como eu falei, recall, revocação, completude, fitness, adequação, né? Então, tem vários nomes. Mas, assim, para a gente não se perder, a gente tem que pensar assim, é a medida que a gente vai ver se a gente consegue reproduzir o log no modelo. Que seria, daí eles estão chamando de fitness, é como se estivesse acertando o que a gente treinou com as entradas de teste, né? Daí seria essa nossa acurácia, né? Mas realmente a literatura traz mais do nome, né? E acaba deixando um pouquinho confuso. A próxima seria a precisão, né? Então, o modelo descoberto, aqui vocês vão ver que é um pouquinho, né? Vai um pouquinho contra ali a medida anterior que a gente viu. Ó. O modelo descoberto, ele não deveria permitir o comportamento completamente não relacionado àquilo que é observado no log. Ou seja, só poderia ter traces que realmente passam pelo esse log. Não poderia gerar nada diferente dentro desse nosso log aqui. Ele teria que obedecer. Um modelo que tem uma precisão pobre está subajustada, né? Ou seja, né, ela permite comportamento que é bem diferente do que é observado no log. Então, ela permite muita coisa que no log não está assim. Quando que a gente vê isso? E quando que você vai ter uma medida de precisão baixa, pessoal? E aqui é um ponto-chave, né? Quando eu tenho loop. Né? Se eu tiver um loop dentro da minha rede, a minha precisão vai diminuir.
Olhando, falando assim, parece um pouco confuso, mas aqui na imagem vai ficar mais fácil para vocês, né? Ó, então eu tenho o mesmo exemplo que eu tinha anteriormente lá para calcular o fitness, mas reparem que eu coloquei um loop aqui, ó. Agora, quando eu chego nesse short, ó, ele pode, né, finalizar ou ele pode voltar para o meu short para executar mais uma. E beleza. E o que acontece? Né? Eu vou ver lá minha precisão. Beleza, vou lá. A, B, C, D, E, F, H. Ele acontece? Ah, beleza, ele acontece. Né? O modelo representa ele. Ah, o A, B, C, D, E, G, H acontece? Acontece também. Né? E assim eu vou ter outros que acontecem, né? Que ele está permitindo. Porém, o que vai acontecer quando eu tenho um loop? Ó? Como eu tenho essa possibilidade de ficar voltando, eu posso ter o quê? A, B, C, D, E. Né? Cheguei aqui. E agora eu posso ter um F, voltei para cá. 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 E daí eu fui a um H. Daí, quando a gente vai ver essa parte de precisão, né? Alguns alunos questionam: poxa, professor, mas nada a ver. Por quê? Porque isso aí não está no log. Isso não existe no log. Mas, exatamente. A questão não é o existir no log. A questão é a definição da precisão. Ó. O modelo descoberto não deveria permitir comportamentos completamente não relacionados àquilo que é observado no log. E esse loop aqui, ele permitiu isso. Eu tenho comportamentos que não são observados no log devido a esse loop. E o que acontece? Vejam que eu tenho 4 comportamentos corretos e tenho infinitos que ele poderia, né, realizar devido a esse meu loop. Então, situações que ocorrem no loop, né, eu tenho situações dentro de processos, né, isso daí não é algo raro de acontecer, né, e até, pessoal, nessa parte de loop, tem alguns algoritmos que já trabalham muito bem com essa questão de loop, como eles vão trabalhar com esse loop para tentar não ocasionar esse tipo de problema aqui, né, para ter uma precisão ali alta ou real, né, digamos assim. Mas nesse nosso caso, né, você teria lá uma precisão igual a zero. Ele não... Professor, oi? No caso aqui, que a gente retratou, ele tem um loop, que é pagamento, né? Que o cara pode voltar para pagamento a mais, né? Pagou abaixo do valor, ele pode voltar aqui. Aí ele bota assim uma setinha aqui, ó, de pagamento, voltando para o começo. E nesse caso, você chegou a medir a precisão dele? Sim, sim. Quanto que deu a precisão? A precisão deu 0,779. Ó, e assim vai. Então, assim, é isso que eu falei. Ó, deu esse 0,77. Você lembra o algoritmo que você utilizou para gerar essa rede de Petri? Para a rede de Petri, eu usei uma função do BMP4J, for Pay. Foi o... tá aqui, para gerar Petri aqui, inicial convert to PetriNet. Aí eu passando, ele passou no process tree. Tá, é isso. Então, assim, tem que ver qual algoritmo que ele utilizou, que ele tratou esse loop para não ter tanto impacto, sabe? Porque dependendo como ele fez ou como foi calculado, né, ele pode levar a situações infinitas e você ter um zero lá no final, de precisão. E às vezes você fala assim, poxa, mas a minha precisão tá zero. Mas não necessariamente que tá ruim, né? Vocês concordam comigo? Se eu tiver um fitness alto, ele é interessante. Né? O modelo está representando tudo que está aqui. Mas eu tenho uma precisão baixa. Tá, a minha precisão está baixa porque esse meu processo ele tem alguns loops. Então, por isso que está baixa. Mas não necessariamente que meu log está errado, né? Ou que o meu modelo está errado. Então, esses pontos a gente precisa analisar. A próxima medida nossa é generalização. O que ela quer dizer? O modelo descoberto deveria generalizar o comportamento observado no log. Aqui a gente vai ter lá uma etapa de teste, né, que é a geração do modelo e a parte de treinamento para ver essa generalização. Aqui é assim que a gente mede ela, né? Então, um modelo superajustado, né, o nosso overfitting, é muito específico e muito dirigido aos exemplos observados no log, quando eu tenho esse modelo muito ajustado. Daí vocês se perguntam, tá, como que eu faço para calcular isso? É como se a gente fosse dividir para teste e treinamento, lá da mineração de dados, né? Mas na parte de teste, seria o que a gente utiliza para criar o modelo, na parte de treinamento para criar o modelo e na parte de teste para ver a generalização, né, dele em si. Então, reparem que eu ia pegar esse meu log,
ele pega o log para calcular a generalização, eu vou dividir ele de alguma maneira. Ó, dividir. 70-30? Pode ser, ou 80-20. A gente pode usar alguma medida assim. Então, dividir ele. Do log 1, eu vou gerar a minha rede. Beleza, a minha rede foi gerada a partir dessas instâncias. Com o restante do meu log, eu vou calcular a generalização. Eu vou ver se todas aquelas instâncias ali, elas são aceitas na rede. Né? E o que não for, né, eu vou apontar e vou fazer o cálculo. Então, eu sei que de 5 instâncias que eu tenho aqui, né, 2 não foram. Né? Então, eu vou dividir 3 por 5 e eu tenho que a generalização é de 60%. Nesse meu caso aqui. Né? E novamente, pessoal, né? Se eu vou ter um fitness alto, né? Eu posso ter uma precisão baixa e posso ter uma generalização média, né? Novamente aquele cobertor curto, né? Eu não consigo ter tudo alto, sabe? Tudo bom, né? Alguma coisa ali pode estar ruim nessas medidas, né? E vai muito da nossa análise se isso tá certo, se tá errado, se faz sentido ou não faz sentido. E a última, né, mas não menos importante, é a medida de simplicidade, né? Na verdade, a tela é chave. E a simplicidade, eu até já vou fazer um link, né, com o próximo assunto que a gente vai ver na aula da semana que vem, né? Se eu tenho um modelo muito complexo, é difícil de eu analisar ele, né? Diferente se é um DFG, se é uma rede de Petri que vai ser gerado, mas visualmente ali, né, para o analista, né, para o humano olhar aquilo, ele é complexo. Eu não consigo gerar conhecimento olhando só visualmente aquilo, né? Eu posso até gerar algo errado, né, devido à complexidade dele, né? Então, foi pensado nessa simplicidade, né? Então, o modelo descoberto deve ser tão simples quanto possível, né? A gente quer buscar isso. Os algoritmos fazem esse cálculo de simplicidade. Né? Nesse caso aqui, vejam que eu tenho duas formas de retratar, né, o mesmo log de eventos, né, a partir da minha rede de Petri. Então, aqui foi retratado, né, com um shor, mas vejam que aumenta a quantidade de atividades, e aqui foi retratado com um end. Né? O restante da estrutura é igual. Porém, a simplicidade aqui ficou 0,75 e a simplicidade de baixo ficou 0,62, né? Daí vocês, né, podem me questionar. Tá, professor, né, o porquê? O porquê que uma ficou alta e outra baixa? Ou quando é bom? Né? Então, quanto mais próximo de 1 for, maior é a simplicidade. Né? Quanto mais próximo de 0, né, menor é a simplicidade em si da rede. Esse cálculo ele vai ser feito, né, pelas ferramentas que vocês utilizarem, né, a partir, né, lá da questão de grafos lá. Ele pode levar em consideração a quantidade de atividades que está acontecendo, né, a quantidade de gateways que tem, né, a quantidade de ligação de uma para outra, né, dos arcos de uma para outra, né, e vai fazer aquele cálculo de complexidade lá de grafo, né, e a partir disso ele vai ter um número lá entre 0 e 1. E aqui, né, nesse exemplo, ele até vai trazer para vocês, né, se eu fosse levar em consideração só esses 5, né, e não fosse levar em consideração ficar entrando tanto em loop lá, né, então imagina que eu vou fazer algumas atividades, mas não vou entrar tantas vezes nesse loop, né, para mim não ter uma precisão, né, 0. Então, imagina que eu poderia ter lá um fitness de 80% no cenário, eu poderia ter uma precisão lá de 66%, eu poderia ter uma generalização de 60%, e se eu escolhi, né, esse modelo em específico, eu teria lá uma simplicidade de 75%. Né? E tá, tenho essas informações, né? O que eu vou fazer? Né? Então você vai levar isso lá para a tua análise também e vai ver se isso é suficiente, né? Se esse fitness aqui é um fitness adequado, se, né, como ele já está representando 80% pelo menos do log, já é o suficiente lá para o modelo gerado, se o modelo tem essa simplicidade que você gostaria ou não tem. E quando a gente não atinge essa simplicidade, né, eu tenho uma simplicidade muito baixa, e pode acontecer, como vocês viram, né? O log pode escalar, né? Ter muitas atividades, né? Muitos caminhos. Eu uso a parte de trace cluster. Né? Então eu faço a clusterização de traces, né? Eu vou colocar elas em um vetor, né?
essas instâncias, eu vou transformar de uma forma, colocar elas em um vetor, vou usar um algoritmo de agrupamento, vou separar elas novamente, né? E a partir que eu separo, eu crio novamente sublogs, e desses sublogs eu vou realizar a tarefa de descoberta. Ou seja, ele vai diminuir a simplicidade, ou melhor, vai aumentar a simplicidade, né, comparado ao modelo original que eu tinha. Então, se lá no modelo original, né, com um log só, um modelo só de processo, a minha simplicidade era de 0.35, onde eu estava mostrando todo o processo em si, né, a partir da técnica de Trace Cluster, eu criei, sei lá, K igual a 3, né? Então eu vou ter 3 modelos ali que ele encontrou, né? Ali pode ser que a minha simplicidade dos 3 subiram para 0.75, 0.80, né? Então fica mais fácil você fazer uma análise a partir disso. Mas tudo isso aqui, nessa parte de Trace Cluster, é um assunto para nossa próxima aula, né? A gente vai falar só sobre isso, né? Se der tempo, a gente mostra como faz na prática e também passa alguma coisinha para vocês praticarem ali. Pega um log, faz Trace Cluster, gera os modelos e vê o que você consegue tirar disso tudo. E aqui, né, para a gente fechar, ele vai ter, né, então a descoberta de processo, né, eu posso fazer, ó, aqui, ó, outro nome já, adequação, né, que é o nosso fitness também, então capaz de reproduzir o log de eventos, para vocês não esquecer, completude, recal, revocação, né, alguns termos já trazendo para o português nosso, né, a simplicidade, né, que está relacionado à navalha de Ockham, né, para quem não conhece esse princípio, é fazer a coisa mais simples, né, deixar a coisa mais simples possível, né. Então, se eu posso fazer uma atividade, né, por que eu deixar ela complicado, né? Eu tenho que simplificar ela. A generalização, né, não superajustar o log e, por fim, a precisão, né, não subajustar o log em si, né? Então, essas 4 medidas aqui, elas são bem utilizadas na literatura. Lá no... Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu só entrar aqui para vocês só um pouquinho. Cadê? Tá aqui o nosso Classroom. Ó, lá no Classroom de vocês, eu já fiz o upload, né, de 2 artigos, né, onde trata essa questão. Né, então, ele vai estar falando de todas as medidas. Pode ver que é a mesma imagem, né, que está ali nos slides. Ele vai estar apresentando o cálculo, né, para quem gosta mais desse formalismo matemático, né. Como eu falei para vocês desde o início, né, não esqueça, a gente está não entrando tanto na parte de formalismo, né, devido ao nosso tempo e, né, para você ter algo mais prático para vocês, né, aprenda a ferramenta e já utiliza, já faz as análises, né, mas é importante, então o artigo vai estar cobrindo toda essa questão. Então tem 2 artigos lá, um vai complementar o outro, né, é a mesma imagem também. E são formas, né, um pouquinho diferentes de explicar, né, e de mostrar a importância de cada medida em si para a descoberta, ou até como que ele traz isso, né, conforme o modelo que você utiliza e tudo mais. Né? Então, vale a pena a leitura de vocês. Tá, Luciano, Marcelo, quem quiser perguntar, pode. Acho que da minha parte aqui tá tranquilo. Foi explicação top aí. Tem umas mãozinhas. Tarik, se quiser questionar, perguntar. Tá me ouvindo, professor? Bem baixinho a gente tá te ouvindo. Poxa, desculpa, realmente eu não falei na hora que o meu microfone estava com problema, eu tentei ajeitar. Eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Tranquilo, agora deu bom. Agora melhorou. Tá obrigado. Quando o senhor tinha falado sobre desde a primeira aula, né, sobre a pergunta-chave pergunta-chave não, o foco é o processo, você tem que encontrar o processo. E aí quando o senhor falou das perguntas-chave, né, que eu até coloquei no chat nesse sentido, que é o que você quer descobrir, né? O que você quer? Você quer descobrir, te bota nesse contexto. E eu agreguei isso àquela primeira memória de não tirar o foco do processo. E aí, claro, dependendo do que você quer perguntar, o teu processo te mostra um contexto, né? Talvez o exemplo didático, os wins, o out que o senhor mostrou, pode ser um pouco disso, né? Eu posso olhar o espaguete, eu posso olhar a lasanha. Aí eu fiquei na dúvida aqui de qual ferramenta ou quais contextos visuais isso pode ser apresentado
dessas distorções. Não sei se usando Petri, se usando o próprio BPMN ou FG. Fiquei com essa reflexão aqui. Quando o senhor estava falando, acho que eu entendi algumas respostas no evoluir da aula de hoje, mas como eu estava com problema na hora que eu fiz essa pergunta, daí eu trouxe aqui só para eu falar um pouquinho rapidinho. Não, perfeito. A distorção, pelo que eu entendi da sua pergunta, né? Você pode me corrigir, Tarik, se eu tiver equivocado também. É aquela questão, fiz o in e o out, né? Ele pode ter uma distorção no modelo de processo em si, né? Ele não representa tudo que está ali. Porém, como eu disse desde lá no começo, né, e até vocês mesmos já questionaram e apontaram isso, né? Gostei mais do DFG. A gente gosta mais dele porque, né, ele é mais visual. Mas eu quero saber o que eu estou perdendo disso tudo, né? Essa questão de fazer os wins, o out, né? O que ele pode me levar de erro em si, né? Primeiro, se eu tenho só o DFG, eu tenho que analisar bem. Eu vou ter que gerar tudo. Se eu estou usando todos os caminhos, todas as atividades, e eu não consigo analisar isso, opa, tenho problemas aqui, né? E conforme eu vou reduzindo, né, o nível de detalhamento, eu também tenho que ir analisando, do jeito que está eu consigo, e pelo que eu entendo do processo, eu não estou perdendo informação dele. Por quê? Porque boa parte da quantidade, né, das transições, que eu sei quantos, né, eu tenho 10 mil casos, 100 mil casos, né, mas boa parte desses casos aqui, ele está sendo representado, né, é mais ou menos aquilo, né, o princípio de Pareto lá, né, eu consigo representar lá com 20%, né, das minhas transições, 20% das minhas atividades, eu represento 80% do processo de negócio, sabe? Então, eu estou representando a grande parte em si, né? Então, eu teria que meio que ir analisando isso, né? O que eu estou perdendo de informação, o que eu estou deixando de lado e tudo mais. Né? É uma análise meio que, né, visual ali do especialista. Né? Por isso que as ferramentas já deixam muito fácil isso, você poder manipular ali, algo rápido que você consegue fazer. Eu consigo utilizar uma rede de Petri ou algum modelo BPMN para fazer isso também, né? Até você vai conseguir também. Né? Mas dependendo do tamanho, né, dependendo do que você tiver ali, você também vai ter uma complexidade. Né? Vejam que a rede de Petri em si, né, ela né, tem as entradas, tem a saída, tem as ligações, tem os gateways dele ali. Então, ela também vai se tornando difícil com o tamanho do processo que você está analisando. Né? E o próprio BPMN também vai se tornar difícil. Né, dependendo como que ele vai modelar tudo isso, né? Então, eu acho que a pergunta, assim, a resposta para você, Tiri, cada caso é um caso e a gente precisa analisar, sabe? Gera os modelos, né, utiliza mais uma ferramenta, gera eles ali, e a partir disso você analisa, né? Então, eu tenho a saída de DFG, eu tenho uma saída de rede de Petri. Deixa eu olhar os dois aqui, deixa eu ver o que eu consigo levantar disso, né? Deixa eu ver para onde que eles vão me levar. Né? Beleza, eu estou no caminho certo, então vou continuar. Né? Então, não dá só para ficar em um. Né? Se você ficar só DFG, talvez você tenha problema. Né? Talvez você não saiba o que você está perdendo. Mas se ficar só na rede de Petri, também você tenha problema. Talvez seja muito complexo e o DFG lá, como eu disse para vocês, 20% representa 80% do processo, pode facilitar e eu consigo fazer uma análise mais rápida. Né? Então, eu acho que não tem uma resposta certeira. Né? Faça isso que vai resolver. E todo mundo que trabalha com dados, né, eu acho que alguns de vocês citaram isso, né, que são dessa área de dados em si, vocês, né, sabem como é. Né? Vamos pegar a parametrização de algoritmos. Né? Eu não tenho uma parametrização chave que resolva todos os meus problemas. Né? Eu tenho que ficar mudando, eu tenho que ficar alterando. Né? Desde a parte que eu vou trabalhar com uma rede neural, eu não sei quantas camadas eu vou ter, eu não sei quantos neurônios eu vou ter, né? Eu tenho que modificar, eu tenho que mudar a taxa de aprendizagem, ou vou trabalhar com otimização, com algoritmo genético. Né? Tem muitas coisas que eu posso mudar lá dentro para ter um resultado. Né? E eu acho que quando a gente vai para a mineração de processos, eu acho que esse conhecimento, né, essa expertise, ela é importante a gente levar para lá. Então, eu consegui gerar, beleza, mas eu preciso entender se eu mudar alguma coisinha, ou se eu gerar outro modelo, ou usar um outro algoritmo, sabe? O que aquilo vai trazer um pouquinho a mais para mim? Será que eu consigo, deixando um do lado do outro, visualizar essa minha perda, sabe? Não sei se deu para... Deu sim, professor, entendi bem. Então... uma das abordagens que estou
estudando, né, dentro da proposta, flerta um pouco com essa área, né? E isso eu achava, né, que flertava. E com algumas conversas com o professor Marcelo, e claramente no primeiro dia da sua aula eu entendi que está diretamente ligado nesse sentido. Você está trabalhando com o quê, Tariq? É porque a minha parte é exatamente relacionada a processo de trabalho. Então, é uma descoberta sobre, vamos colocar nesse contexto da disciplina, esse conflito entre o processo mapeado e o processo praticado. Então é conformidade. Exatamente, lidar um pouco com isso. Então, uma das linhas do trabalho que eu propus, né? E aí eu estou afinando e afunilando melhor com o orientador, com a ajuda dos professores, né? Vem um pouco sobre isso. Então eu perguntei por que o senhor falou, a questão da validação com o especialista. Então, às vezes, a gente tem um conflito entre o decisório, que não é o especialista, e o especialista, que é aquele que pratica, mas não tem a decisão. Eu acho que esse é o maior problema que a gente tem. E aí é onde eu estou ali achando que eu vou conseguir propor alguma coisa academicamente viável para a instituição que eu estou aqui. Por isso que eu falo assim, ó, Tariq, se você tem um especialista, você já tem meio caminho andado. Né? Porque boa parte das pesquisas, né, eu acho que o professor Marcelo pode, né, debater isso com a gente também, é especialista, sabe? A gente faz um monte de coisa, né? A gente cria todo um pipeline lá que passa por isso, passa por aquilo, né? E no final a gente não tem quem analise aquilo, sabe? Aquele resultado. E em muitos casos, a gente é o próprio analista do nosso resultado, né? Mas a gente cria um caminhão de viés, né? Porque como o programador acha que o código dele não tem erro, é muito bom, nós, né, fizemos a nossa pesquisa, montamos o nosso pipeline de dados, a gente também acha isso, né? E acha que aquilo está fazendo muito sentido. Então a gente precisa ter o especialista falando assim, ó, talvez não é tão legal esse teu resultado, né? Você tem que modificar alguma coisa. Que a questão toda, né, é que passa, principalmente se você for para um avaliador, ele vai perguntar aqui, você é o famoso quem para dizer que realmente esse modelo que você gerou é bom, né? Se não teve um especialista da área que certificasse isso. Isso é certeza. Se você for publicar em algum lugar resultados assim, Tariq, eles vão perguntar do especialista, sabe? Quanto a questão acadêmica, eu acho até que está tranquilo pela essa boa ponderação. A grande vantagem é que o próprio Tariq, ele já é o especialista do assunto. Essa que é a vantagem. Isso facilita. É que na prática a gente sofre um pouco às vezes, porque às vezes o especialista é o dono da caneta administrativa, decisória, né? Sim. E aí é esse o conflito de tentar, de forma cortês, educada e viável através dessas produções, né, demonstrar que, olha, o nosso desenvolvedor lá, que tá, nosso colega da área de segurança, de infra, que está apontando esse gargalo, não é que ele não quer levar à frente essa tua funcionalidade, iniciativa agora, que tem esse outro caminho aqui. E aí o cara falou assim, mas o especialista sou eu, a minha caneta aqui, ó. Mas os dados não mostram isso, né? Não, pois e aí é aquele ponto, né, de tentar, é por isso que eu falei, tentar trabalhar isso academicamente e tomar isso como auxílio. Obrigado, Tino. E no teu caso, Tariq, eu acho que você vai além de fazer essa questão de conformidade, se você já tem, você pode, né, tanto fazer conformidade quanto achar gargalos, né? Então você já aproveita. Não. Eu tô com esses dois olhares mesmo, pessoal. Não sei se é audacioso demais, mas. Não, já aproveita. Você já vai. Você gerou um modelo, né? São duas análises diferentes que você vai fazer, mas, né, você já analisa gargalo também e já apresenta os resultados, né? Você já faz ao mesmo tempo. Bom, só já deu para perceber que off-topic aqui ao curso, eu vou contar com algumas orientações e auxílios a mais do senhor. Não, tranquilo. Mas, enfim, obrigado. Vamos conversando sim. Respondeu bem a dúvida, agradeço. Luciano? Eu acho que vi a mão do Luciano. Não? Deixa eu ver se ele mandou aqui. Desculpa, eu levantei sem querer. Tá, tranquilo. Eu vi pelo vídeo que falei, eu levantei. Não, tranquilo, pessoal. Pessoal, então assim, a aula de hoje, né, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Então essa visão, né, de descoberta, né, como funciona, qual era a ideia, né? O que eu incentivo vocês fazerem, né? Pega aqueles logs que vocês viram, né?
vai nas ferramentas, né? Faz essa descoberta, vê o que ele gera um DFG, gera uma rede de Petri, tá muito complexo, deixa eu achar um log um pouquinho menor, gera também, né? Vê como que tá ficando, qual é a ideia, o PROM, né, que foi citado, pega o PROM lá, né, que você consegue gerar as medidas, né, de uma maneira mais rápida e mais fácil. Usa ele, né? Vê se as medidas estão fazendo sentido, ou se você tem um log pequeno, né? E você quer entender como funciona isso um hands-on, na mão mesmo, gera o log pequeno, pede para calcular a medida e depois você calcula na mão, né? Um log ali com, sei lá, 10 instâncias, você calcula rápido, né? E assim vocês vão aprender, o que é a medida, como funciona, qual a importância dela, né, nesse cenário da mineração de processos, né, e do próprio modelo de processo, da própria análise do processo em si, né. Mas por hoje seria isso, professor Marcelo. Agradeço a todo mundo, né, desejo um ótimo feriado para vocês. Né? Muito obrigado. E semana que vem a gente continua com o nosso conteúdo. Não, bacana. Muito obrigado aí pela gentileza. Opa, que isso. Bom feriado aí para você e para todos aí. Para vocês também. Um abraço, pessoal. Bom. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.